Conduza. A palavra ficou comigo o resto do dia. Não porque uma roupa tivesse me dado competência. Eu já tinha competência. A roupa só parou de negar isso. Mas nem sempre foi assim. Me lembro que eu ouvi primeiro a caneta. Tec, tec, tec. Meu diretor batia a ponta dela na mesa como se estivesse esperando eu terminar de existir ali dentro. A sala era grande demais, a mesa escura demais, o ar-condicionado frio demais. Eu estava sentada com a coluna reta, as mãos juntas no colo, o currículo inteiro tentando caber dentro de uma blusa bege e de um blazer cinza que eu tinha comprado justamente para aquele tipo de ocasião. 3 anos chegando antes, saindo depois, corrigindo o erro dos outros sem fazer barulho, entregando o relatório que ninguém precisava refazer, salvando reunião que não tinha sido preparada por mim. 3 anos acreditando que, se eu fosse boa o suficiente, alguém finalmente perceberia. Naquele dia, eu achei que tinha chegado a hora. Ele colocou meus resultados impressos sobre a mesa, passou os olhos por cima, como quem lê uma lista de compras. Tecnicamente, você é excelente, Laura. Meu coração subiu um degrau. Sua entrega é muito acima da média. Subiu outro. A diretoria confia no que você faz. Eu quase respirei. Então ele parou de bater a caneta e olhou para mim como quem procura uma forma educada de dizer algo cruel. Mas falta presença. A palavra caiu no meio da sala. Presença. Eu pisquei. Como assim? Ele ajeitou os papéis. Você é muito competente, mas nas reuniões você desaparece. A diretoria precisa olhar para alguém e sentir liderança. Você passa segurança técnica, mas não ocupa espaço. Eu fiquei imóvel, por fora. Por dentro, alguma coisa quebrou com um som que só eu ouvi. Não foi raiva. Raiva teria sido melhor. Foi vergonha. Aquela vergonha funda, quente, que sobe pelo pescoço e faz a gente querer pedir desculpa por ter esperado alguma coisa. Eu saí da sala com um sorriso pequeno e a frase mais mentirosa do mundo. Entendo. Obrigada pelo feedback. No corredor, 2 pessoas passaram por mim falando alto sobre o almoço. Uma delas riu. A outra segurava um café. O mundo continuava funcionando como se nada tivesse acontecido. Só eu parecia ter sido arrancada do lugar. Entrei no banheiro do 12º andar, tranquei a porta e fiquei parada diante do espelho. Era um espelho grande, desses que não perdoam luz de escritório. Eu vi uma mulher correta. Blazer cinza, calça reta, sapato baixo, brinco pequeno, cabelo preso sem intenção, só para não atrapalhar. Maquiagem quase nenhuma, bolsa preta, postura educada. Tudo em mim dizia: não incomode, não chame atenção, não erre, não dê trabalho, seja útil. Eu olhei para aquela mulher e pela primeira vez não senti apenas tristeza. Senti estranhamento, como se eu estivesse diante de uma versão muito bem treinada de mim mesma. Uma versão que sabia entregar tudo, menos aparecer. Naquela noite, cheguei em casa e não tirei o blazer. Larguei a bolsa no sofá, liguei a luz do quarto e abri o armário. Fiquei olhando para as roupas como quem olha para uma reunião de testemunhas. Cinza, preto, bege, azul marinho, camisas corretas, calças corretas, blazers corretos, vestidos que não marcavam nada, sapatos que não diziam nada, acessórios que pediam licença antes de existir. Não havia nada errado com aquelas peças. Esse era o problema. Elas eram adequadas, profissionais, seguras, mas juntas pareciam ter feito um acordo silencioso para me apagar. Puxei uma cadeira e sentei em frente ao armário aberto. A frase dele voltou: "Você desaparece." Eu quis odiá-lo. Por alguns minutos, odiei. Depois percebi uma coisa pior. Ele tinha visto algo que eu mesma vinha tentando não ver. Eu não me vestia para liderar. Eu me vestia para não ser julgada. Havia uma diferença enorme. Eu sempre achei que meu visual discreto dizia: sou séria. Mas talvez dissesse também: não reparem em mim. Eu achei que minha sobriedade dizia: sou competente. Mas talvez dissesse:
Posso carregar tudo sem precisar ser reconhecida. Eu achei que minha neutralidade me protegia, mas ela também me escondia. Levantei e comecei a tirar algumas peças do armário. Não com fúria, com investigação. A camisa branca que eu usava em reunião difícil, o blazer cinza das apresentações importantes, a calça preta, que combinava com tudo porque não dizia nada sobre nada, um vestido azul marinho que eu gostava, mas quase nunca usava porque achava marcante demais, e no fundo do armário, uma jaqueta vinho estruturada que eu tinha comprado meses antes e nunca tive coragem de estrear no trabalho. Ela não era exagerada, não era extravagante, mas tinha presença. Talvez fosse por isso que eu a deixava escondida. Peguei a jaqueta e vesti por cima da roupa que ainda estava no corpo. O espelho respondeu antes de mim. A mulher continuava sendo eu, só que menos pedindo desculpa. Fiquei alguns segundos ali. Não aconteceu uma transformação cinematográfica. Nenhuma música tocou, nenhuma luz dourada entrou pela janela, mas alguma coisa se organizou por dentro. Eu entendi que presença não era gritar, não era virar outra pessoa, não era usar roupa cara, salto impossível ou batom vermelho por obrigação. Presença era parar de mandar a minha imagem entrar na sala de cabeça baixa. Na manhã seguinte, levei mais tempo para me vestir. Não porque eu não sabia o que usar. Pela primeira vez, eu sabia que a pergunta não era qual roupa está adequada. Era outra. O que eu preciso sustentar hoje? Eu tinha uma reunião com a mesma diretoria. Nada decisivo, nada grandioso, mas eu decidi que não entraria invisível. Escolhi uma calça de alfaiataria escura, uma blusa clara de tecido melhor, a jaqueta vinho estruturada e um brinco um pouco maior do que os meus habituais. Não era fantasia, era ajuste de linguagem. Eu ainda gostava de discrição, ainda gostava de ordem, ainda precisava me sentir confortável para pensar, mas acrescentei intenção. Quando cheguei à empresa, a recepcionista levantou os olhos por um segundo a mais. Bom dia, Laura. Foi só isso, mas eu ouvi diferente. No elevador, vi meu reflexo na porta metálica. A mulher ali não parecia outra, parecia menos escondida. Entrei na sala de reunião 5 minutos antes, como sempre, só que dessa vez não sentei na cadeira lateral. Sentei mais perto do centro, abri meu notebook, organizei meus papéis, respirei. Quando todos chegaram, comecei a apresentação sem pedir licença em excesso. Eu vou direto ao ponto. Minha voz saiu firme, não alta, firme. No terceiro slide, um dos diretores interrompeu. Laura, esse dado contradiz o relatório comercial? Antes, eu teria suavizado. Teria dito, talvez, acho, posso verificar. Dessa vez respondi, contradiz. E é justamente por isso que eu trouxe esse ponto primeiro. O silêncio que veio depois não foi o mesmo silêncio da sala do diretor. Era outro tipo de silêncio. O silêncio de quem presta atenção. Continuei. Expliquei o risco, mostrei o impacto, propus a correção. No fim, ninguém me aplaudiu. Reunião de diretoria não é novela mexicana, mas o diretor financeiro fechou a pasta, olhou para mim e disse: faz sentido. Conduza essa revisão com a equipe? Conduza. A palavra ficou comigo o resto do dia. Não porque uma roupa tivesse me dado competência. Eu já tinha competência. A roupa só parou de negar isso. Nas semanas seguintes, não virei uma mulher que planejava looks como personagem de revista. Continuei prática, continuei séria, continuei gostando de peças que funcionavam, mas comecei a fazer uma coisa que nunca tinha feito: perguntar o que essa roupa está dizendo antes de mim. Ela me ajuda ou me diminui? Ela sustenta uma mulher que eu sou ou apenas protege a menina que tem medo de errar? Algumas respostas foram desconfortáveis. Percebi que muitas escolhas minhas não eram gosto, eram defesa. Eu dizia que odiava chamar atenção, mas na verdade eu odiava ser julgada. Eu dizia que preferia roupas neutras, mas muitas vezes eu preferia não correr risco. Eu dizia que era simples, mas havia dias em que eu estava apenas apagada. Essa diferença doeu.
mas também libertou, porque quando a gente nomeia uma prisão, a porta não abre sozinha, mas a parede começa a aparecer. Passei a olhar meu armário de outro jeito, não como uma coleção de peças, como um arquivo da minha história. Ali estava-se a Laura que queria ser aceita no primeiro emprego, a Laura que aprendeu que mulher competente não podia parecer vaidosa, a Laura que evitava roupa marcante para não ouvir comentário atravessado, a Laura que achava que presença era coisa de gente naturalmente carismática, e bem no meio delas começava só a aparecer outra, a Laura que não queria mais pedir desculpa por ocupar uma cadeira. A virada maior não foi comprar roupas novas. Foi parar de usar a minha imagem contra mim. Comprei algumas peças, sim, mas menos do que imaginei. A maior parte do que eu precisava já estava ali, esperando combinação, ajuste, coragem ou simplesmente autorização interna. Uma blusa melhor usada com a calça certa. Um blazer que antes parecia forte demais. Um sapato mais elegante que eu guardava para ocasiões que nunca chegavam. Um batom que eu dizia não combinar comigo, quando talvez eu só não combinasse mais com a versão que tentava desaparecer. Meses depois, houve uma apresentação para um cliente importante. Dessa vez, não fui convidada para apoiar tecnicamente. Fui chamada para conduzir. No caminho para a sala, passei pelo mesmo banheiro do 12º andar. Entrei. Não porque precisava chorar, porque queria olhar. O espelho continuava impiedoso. A luz continuava fria. Mas eu não estava mais procurando defeito. Eu estava verificando presença. A mulher refletida ali usava uma roupa simples, uma alfaiataria bem cortada, uma cor que favorecia o rosto, um acessório com força suficiente para marcar, sem gritar. Nada nela parecia fantasia, nada parecia pedido de aprovação. Eu olhei para mim e pensei, agora eu cheguei junto comigo. Naquele dia, a apresentação foi boa, muito boa, mas o que mais me marcou aconteceu depois. Ao final, uma gerente mais jovem se aproximou com uma pasta encostada no peito. Ela parecia nervosa. Posso te falar uma coisa? Claro! Ela sorriu de lado. Eu sempre achei que precisava escolher entre ser competente e aparecer. Hoje eu vi que talvez não. Eu fiquei sem resposta por alguns segundos, porque era exatamente isso, a confusão. A confusão que tinha me encolhido por anos. Eu achava que, para ser levada a sério, precisava diminuir qualquer sinal de presença. Achava que imagem era vaidade. Achava que discrição era sempre virtude. Achava que competência sozinha deveria bastar. Mas no mundo real, a competência também precisa ser percebida, não performada, não forçada, percebida. E a imagem é uma das formas pelas quais essa percepção começa. Hoje, quando abro meu armário, ainda vejo roupas, mas vejo também escolhas, vejo códigos, vejo possibilidades, vejo perguntas. Quem eu preciso ser hoje? O que eu quero sustentar? Que parte de mim precisa aparecer? Que parte não precisa mais se esconder? Eu não deixei de ser discreta. Eu deixei de ser invisível. E essa diferença mudou tudo. Se algum dia alguém disser que falta presença em você, respire antes de transformar essa frase em sentença. Talvez não falte você. Talvez falte apenas uma linguagem que apresente você ao mundo com a força que você já tem. Talvez você não precise se consertar. Talvez precise parar de se apagar, porque a roupa certa não inventa uma mulher poderosa. Ela apenas ajuda a sua mulher que já existe a parar de entrar na sala como se pedisse desculpa. E quando isso acontece, alguma coisa muda. Não só no espelho, na forma como você caminha, na forma como você fala, na forma como você ocupa, na forma como o mundo escuta. Naquele dia, eu entendi. Eu não precisava virar outra pessoa. Eu só precisava parar de esconder a mulher que eu já era. Ela quase desapareceu à vista de todos. Às vezes, um pequeno espelho já mostra onde a gente começou a se esconder. Se você quer aprender o passo a passo para encontrar a sua linguagem visual própria, assim como Laura, clique no link da descrição ou no primeiro comentário.
Eu deixei um teste de estilo para você lá. Comece por ele e até mais.